todo mês o seu dinheiro parece que some e você não consegue entender porque você só compra o básico? Vem comigo que hoje eu vou te mostrar qual é o maior furo financeiro da maioria das famílias brasileiras e provavelmente o seu também. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje o assunto são os furos financeiros. Seu dinheiro tá aí escoando e você não tá sabendo o que fazer? Normalmente eu falo sobre gastos fantasmas. E aqueles gastos que a gente faz que nem percebe, sabe? E no final das contas eles podem consumir até 30% da renda das famílias. Mas esse não é o assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre o principal dos gastos. Sabe aquele gasto que você tem, que você olha e diz: não tenho o que fazer, eu só compro o básico? É sobre esse gasto que a gente vai falar hoje e como corrigir esse problema, beleza? Antes, já se inscreve aqui no canal para aproveitar, tem muito conteúdo aqui sobre finanças pessoais para transformar a sua vida. Afinal de contas, qual é esse gasto? Que furo é esse que a maioria das famílias brasileiras tem? Que acha que não tem solução, mas que tem solução e hoje você vai descobrir. Esse furo financeiro é a alimentação. Isso mesmo que você ouviu. Aí você me diz: não, Cris, realmente eu só compro o básico. Não dá mesmo pra resolver. Não tenho o que tirar, não tenho o que fazer. Tem, e eu vou te mostrar hoje. Beleza? E quando a gente fala de alimentação, o primeiro ponto é entender o que é. Porque é o todo, ok? É supermercado, é açougue, é padaria, é lanche, é o delivery, tá? É ali o açaí, por aí vai. E agora me diz, é ou não é na alimentação que vai grande parte aí do orçamento da sua família? Ou pelo menos vai um valor que você acha meio exagerado, tá gastando demais, tá muito absurdo? É ou não é? Para resolver esse furo financeiro, a gente precisa começar analisando algumas coisinhas. Esse furo parece mais um saco sem fundo, então por isso a gente precisa analisar no detalhe. Beleza? Primeira coisa que a gente vai analisar: quanto você gasta hoje com a alimentação? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas não sabe. Quando a gente vai para a mentoria, quando a gente vai para os cursos e a gente chega nesse ponto, a maioria das pessoas não sabe de fato quanto gasta com a alimentação. E mesmo quando a pessoa acredita que sabe e a gente vai olhar lá na ponta do lápis, não é o que ela pensava. Não saber o quanto você gasta, quanto você precisa gastar com a sua alimentação todos os meses, faz você gastar cada vez mais. Ponto básico, tá bom? E aí você pode me falar assim: ah, Cris, mas é porque os preços mudam todo dia, tá? Toda hora tá mudando o preço das coisas no mercado, no açougue, no hortifruti, os lanches, tá tudo mudando, sobe toda hora. Tá, mas você tem uma média, você tem ali um valor base ali para você, que você tem de ideia de quanto é necessário para a alimentação mensal da sua família, ok? E aí a gente vai para um outro ponto. Quanto de desperdício tem nessa área aí da alimentação na sua casa? Se você me disser que não tem desperdício, então eu vou ter que te dizer: você está se iludindo. Sempre tem desperdício. E os desperdícios acontecem porque a gente não presta muita atenção nessas coisas. Então, comece a pensar onde está tendo desperdício aí com relação à alimentação, tá bom? Esse é um ponto também a ser analisado. O próximo é o seguinte: se você hoje pegar aí todos os seus gastos com alimentação, mas olhar eles dividido por categoria, lembra que eu falei lá? Supermercado, padaria, açougue, lanche, delivery, o açaí, o hortifruti, separadinho. Algum dessas categorias, digamos assim, te causou espanto? Falou assim: meu Deus, eu gasto isso tudo na padaria, eu gasto isso tudo no hortifruti, eu gasto isso tudo com delivery. Algum deles te causou espanto? Essa é mais uma das análises que a gente tem que fazer. E aí, agora que você olhou esses gastos bem divididos aí por categoria, tem algum desses valores que você olha e já diz assim de cara: não, isso aqui eu preciso reduzir, isso aqui eu preciso ajustar? Esse é muito provavelmente um lugar onde você consegue mexer. É realista o que você quer? Qual vai ser o limite de gasto aí dessa categoria? Qual é o impacto dessa redução? Porque dependendo de como você faz uma redução, você acaba aumentando em outro lugar.
certo? Então, digamos, não, eu vou parar de comer fora todos os dias. Automaticamente, você vai aumentar o seu valor do mercado. Quando você compara os dois, você ainda teve lucro nisso aí, tá? Mesmo assim, você tem que identificar. Se você reduz em um lugar, é possível que você aumente em algum outro lugar. Analisou? Viu qual vai ser o impacto? Beleza, vamos pro próximo. E esse próximo agora é um extra, tá? A sua alimentação está ajudando a sua saúde ou prejudicando a sua saúde? Porque como você tem conduzido a sua alimentação, tá fazendo você adoecer, precisar de médico, de remédio, tendo ainda mais gastos e só se prejudicando? Outro ponto para ser muito analisado. E essa aí é uma extra para você. Agora que a gente já analisou os principais pontos necessários com relação à alimentação, chegou a hora de agir. Porque só analisar não vai resolver. A gente precisa tomar as atitudes necessárias, ok? E aí, quando você fez aquela análise, tudo direitinho, você já tem que definir o limite de gastos de cada categoria. Lembra que você viu? Tá gastando demais, eu já reduzi aqui. Aquele ali não, é aquilo ali mesmo. Ali você já definiu qual é o limite de gastos de cada categoria. Limite de gasto do supermercado, limite de gasto da padaria, limite de gasto de lanche, limite de gasto do açaí. Se tiver que separar o açaí, separa, tá, gente? Tem gente que bota junto com o lanchinho e tá tudo certo. O sorvete tá junto com o lanchinho e tá tudo certo. Mas tem gente que consome tanto em determinadas áreas que é melhor separar. Então, se for o caso do açaí, que eu tenho alguns clientes que o açaí é de fato uma categoria separada, tá tudo certo, desde que você tenha consciência, separe para que você tenha controle, ok? Definiu esses limites? Agora vem o primeiro passo importante. Divida esses limites por semanas, porque assim fica mais fácil de você controlar. Então, se o seu limite mensal com o supermercado é R$1.000, o limite semanal é 250. Você dividiu para as 4 semanas do mês. A gente tem em média 4 semanas, né? Um pouquinho mais aí. 4 semanas, 2 dias, 4 semanas, 3 dias. Então a gente consegue dividir por 4, beleza? Então, dividiu pelas semanas. É muito mais fácil você saber se você já está dentro desse limite semanal do que você ficar controlando o tempo inteiro o mês. Por isso a gente sempre fala, divida os limites de gasto por semana, assim você tem mais controle. Segunda ação que você precisa tomar a partir de agora. Saia de casa sabendo exatamente o que você vai comprar. E nessas horas a listinha ajuda demais. Porque se você vai sem se organizar e sem se planejar com o que você precisa comprar, chega lá, você vai comprar muito mais do que de fato precisa, tá bom? E o terceiro ponto é não saia de casa com fome. E aí você tá falando, isso aí é a parte que é a piada, né? Não é piada, é muito sério. Quando você sai de casa com fome, sabe quando você vai no mercado e você tá com fome? E você fica com água na boca? Quando você olha o salgado, você fica com água na boca. Quando você olha o biscoito, você olha pro macarrão cru e você pensa, esse macarrão com queijo agora seria maravilhoso, vamos levar um macarrão, vamos levar também um queijo e o creme de leite pra fazer um molho branco. E nisso aí, você gasta muito mais. Você acaba comprando sempre muito mais do que o que você de fato precisava e foi comprar. Quando você vai pro mercado e não está com fome, você compra o que você precisa, volta pra casa e fala assim, nossa, não tinha nada de interessante no mercado. Comprei só o que precisava mesmo. Não é porque não tinha nada de interessante no mercado, é porque você não estava com fome. Vamos começar a entender como a gente funciona. E vamos começar a dominar essa máquina aqui para que ela não domine você, tá bom? E a quarta ação que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte, tenha sempre em mente que o que você está perdendo todas as vezes que você extrapola o seu limite de gasto, toda vez que você gasta demais aí nessa categoria que é a alimentação. Porque normalmente você vai estar gastando dinheiro de outra coisa. Você vai estar gastando dinheiro normalmente que a gente tira do que de algum sonho que você ia realizar, de alguma coisa que você desejava comprar, não vai dar porque você gastou demais. Então, todas as vezes que você estiver aí pensando, sentindo o desejo de gastar um pouquinho mais, de comprar uma coisa que nem tem tanta necessidade assim, de extrapolar no mercado, de ficar metendo o pé no lanche, de ficar comendo lanche mesmo direto assim, pensa, o que é que você está perdendo com essa sua atitude? O que é que você vai ter que abrir mão? Porque você não vai ter dinheiro para tudo? O que é que você vai ter que abrir mão? Porque você gastou demais no mercado? Porque você gastou demais com lanche esse mês? Do que é que você está tendo que abrir mão por conta disso? E eu tenho certeza que você vai pensar 2 vezes em estourar o seu limite de gasto, em gastar mais do que devia, mais do que você mesmo planejou, tá bom? E agora que você já sabe o que você precisa analisar e quais ações você tem que tomar a partir de agora para parar esse furo, para parar de deixar o seu dinheiro escoar aí por esse furo, tá na hora de agir.
Porque conhecimento sem ação não gera resultado. Então, a partir de agora, você vai colocar a mão na massa, vai fazer as análises que são necessárias, vai refletir sobre isso e vai começar a agir para resolver esse furo financeiro e não se sabotar mais com isso. Beleza? E antes de encerrar esse vídeo, eu já quero que você pare agora e encaminhe esse vídeo para aquela pessoa que você pensou. Na hora que a gente estava falando aí do furo financeiro, aquela pessoa mesmo que você pensou, encaminha para ela, para que ela também entenda como resolver esse furo financeiro, beleza? E não esquece, finanças não é sobre dinheiro. Finanças é sobre vida e vida de qualidade. Até o próximo vídeo.